Bom dia, vamos começar uma semana acreditando em Deus e tudo aquilo que Ele coloca sobre a nossa vida. Vamos começar uma semana entendendo como nós podemos nos aproximar mais da sala do trono e fazer com que Deus se alegre do nosso coração. Existe uma grande expectativa por essa semana, mas nós precisamos aprender como nós vamos nos conectar e buscar essa presença. Hoje eu vou falar sobre antes da fé. Nós entendemos que com a fé nós conseguimos muitas coisas, nós temos uma conexão com o céu e com Deus. Mas para chegar nesse ponto chamado fé, o que nós precisamos aprender e o que nós precisamos fazer? Mas vamos começar a nossa manhã já de fato orando por aquela pessoa que pode fazer todas as coisas na nossa vida. Deus, Ele conhece todas as coisas, não importa se você levantou triste, alegre, com dinheiro, sem dinheiro. Hoje é o dia de Deus derramar sobre a sua vida algo novo, para que você possa entender que a vida precisa caminhar. Algumas pessoas tiveram algumas perdas, então vamos orar a Deus para que o Espírito Santo possa trazer conforto também para a sua casa, para a sua família. E ontem, sendo o Dia das Mães, para aqueles que perderam as suas mães aí, é um dia de muita reflexão e um dia um pouco difícil. Mas Deus, Ele tem propósito ainda na sua vida, por isso que Ele te trouxe aqui para encher o seu coração de alegria e trazer sobre nós a sua palavra. Mas esse é o momento de nós orarmos a Ele, dentro de tudo aquilo que nós acreditamos, para que Ele de fato entenda a nossa oração, entenda aquilo que nós estamos pedindo e algo novo aconteça hoje, nessa semana, nas nossas vidas. Vamos orar? Obrigado, Pai, por essa manhã, mais uma semana que está se iniciando. Queremos colocar as nossas vidas nas suas mãos. Não conhecemos todas as coisas, mas pela sua palavra podemos aprender um pouco da tua presença, de quem tu és, de tudo aquilo que o Senhor pode fazer. São tantos testemunhos através da sua palavra de homens que viveram pela fé, de pessoas que chamaram a sua atenção com tudo aquilo que elas fizeram, com tudo aquilo que elas acreditaram. E hoje nós estamos aqui, Pai, no ano de 2025, e sabemos que os dias não são fáceis, mediante as informações que possam chegar à nossa vida, mas nós queremos que a informação do céu também chegue à nossa vida. Não apenas que peguemos o telefone e vamos ali assistindo vídeos que não têm conexão contigo, mas que alguns vídeos, que algumas pessoas possam ser instrumentos do céu para ativar em nós a fé que nós precisamos para poder alegrar o seu coração e caminhar contigo todos os dias. Então que nessa manhã, mais uma vez, o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, e que possamos entender a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nos ajude, nos ensine, Deus, a chegar próximo a essa fé que chama a sua atenção, essa fé, Deus, que faz com que a montanha se levante de um lado e passe para o outro lado. Tudo é possível. Nós precisamos crer, nós precisamos ter fé, nós precisamos agir. Então nos ajude, nos fortaleça, nos ensine mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Vamos começar a nossa semana literalmente nos aproximando dessa fé que nós necessitamos a cada dia para poder agir, trabalhar, levantar, fazer as coisas acontecerem. Sabemos que não é fácil, mas você sabia que existe um caminho antes da fé? Mas para falar desse caminho antes da fé, vamos ler o que diz Hebreus capítulo 11. Vamos ler alguns versículos aqui de Hebreus capítulo 11, que nós vamos entender como funcionou a fé na vida de algumas pessoas. Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então nós já estamos aqui com a definição da fé. Ela é o firme fundamento. Primeira coisa, o firme fundamento não quebra tão fácil. Se você vai construir um prédio, você tem que cavar, dependendo da altura que você for subir, você tem que também fazer ali um fundamento para que quando você começar a subir o prédio, o vento não derrubar,
as palavras contrárias não te derrubarem, a força da natureza não te derrubar. Então já está dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Por que o firme fundamento das coisas que se esperam? Se você não espera nada, você vai ter fé em quê? Não espero nada de novo hoje na segunda-feira. Segunda-feira vou trabalhar de 8 às 5, vou tirar meu horário de almoço, vou tirar meu cochilo, vou sair, vou para a faculdade, volto para casa. Você precisa esperar algo novo desse dia, porque você já começa a entender o que vem antes da fé. Peraí, se a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, eu preciso esperar alguma coisa. Você não vai conseguir atingir a fé se você não espera nada. Espera uma promoção, espera uma cura, espera um milagre, espero que meu filho volte para casa, espero que meu casamento permaneça, espero alguma coisa. Se você está esperando alguma coisa, você precisa ter um firme fundamento nisso que você espera e não desistir. E aí a gente começa a pegar alguns textos, alguns casos fora desse texto, sobre o homem que estava no tanque de Betesda há 38 anos esperando por uma cura. O que faz alguém esperar 38 anos para ser curado e nenhuma pessoa está do seu lado que possa ajudar? Mas Deus falou: eu estou vendo que você tem um firme fundamento naquilo que você espera. O que você espera? Eu espero que alguém pegue a minha vida e coloque no tanque, porque quando tem o movimento das águas e alguém entra no tanque, é instantaneamente curado. Mas um mês eu estou buscando isso. Um ano eu estou buscando isso. 10 anos, agora 38 anos. É uma mensagem para dizer que aquele homem tinha um firme fundamento. Você consegue entender que para ter fé tem que ter algo antes? O que acontece antes da fé? Você precisa esperar aquilo que você quer receber. Mas já esperei por um tempo, não aconteceu, eu desisti. Desistiu? Então você não consegue fazer a manutenção daquilo que você precisa para chegar na fé. Olha como nós pegamos apenas um versículo, começamos a falar desse versículo e a gente já tem muito conteúdo. Hoje nós estamos falando antes da fé, porque para você atingir a fé, você já está num nível totalmente diferente. Mas o que acontece antes? Se você não esperar, hoje eu não estou esperando nada que nada novo vai acontecer na minha vida. Então, vai acabar o dia e nada novo aconteceu. Agora, se você estiver esperando vai acontecer, pode não acontecer, mas você está fazendo o quê? Você está aumentando o fundamento daquilo que você espera. Será que é hoje? É hoje? É hoje. Então, a primeira coisa que você precisa entender para chegar pertinho da fé é não deixar de esperar todos os dias. Esperar tem a ver com esperança. Esperança são os passos que antecedem a fé. Aí aqui continua. A prova das coisas que não se veem. Como é isso? Eu ter a prova daquilo que eu não estou vendo. É algo tão precioso para você, tão verdadeiro, tão fiel, que você não está tocando, mas você já está vendo. É como se você fechasse os olhos e falasse assim, meu amigo, meu pai, minha mãe está curado. Eu estou vendo o médico dando o diagnóstico, dizendo que não, aquela doença que estava na vida dele não está mais. Mas isso é um alimento que precisa ser feito a cada dia. Você ter a prova. Quando a gente trabalha com direito, a gente sabe a importância da prova, né? Como o juiz vai dar uma sentença se você não tiver uma prova favorável ao seu favor para apresentar no momento certo? Então, cadê tua prova? Arthur, eu não tenho. É porque você ainda não conseguiu ver. Você precisa visualizar. Sabe qual é o problema de muitas pessoas relacionado à fé? E hoje eu estou falando antes da fé. Chegou na fé, para chegar na fé você já chega já realmente estruturado, forte, de alguma maneira você está ali para poder exercer. Mas sabe qual é o problema do antes da fé? É o chamado e se não acontecer?
como a gente vai se aproximar de Deus sem acreditar que Ele pode fazer todas as coisas? Não, Deus Ele pode fazer isso aqui, mas aquilo ali é muito difícil. Ué, mas Ele criou todas as coisas, como aquilo vai ser difícil para Ele que criou todas as coisas? Porque alguém falou para mim que isso daí é impossível, então eu acabei acreditando naquela pessoa e não buscando os fundamentos corretos ou a prova que está aqui ó, na minha documentação, a prova de que algo vai acontecer está comigo. Eu estou carregando essa prova, a prova das coisas que não se veem. Sabe o que acontece? Quando você tem uma prova daquilo que você não viu, as pessoas não estão vendo, mas você está vendo. Você está vendo a sua cura, você está vendo a sua empresa, você está vendo um emprego novo que vai chegar. As pessoas não estão vendo, mas a questão não é com as pessoas, é com você. Se você estiver vendo, se você estiver esperando, você está fazendo o quê? Você está alimentando algo para quando chegar no determinado momento acontecer isso aqui com a sua vida. Hebreus 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Quer alcançar testemunho? Precisa de fé. Quer ter fé? O que antecede a tua fé? Precisa esperar e precisa ter uma prova. Eu preciso esperar todos os dias que algo vai acontecer. Eu não posso... Desistiu? Não tem fé? Nada vai acontecer. Não tem testemunho. Então são coisas simples e diretas. Desistir. Poderia estar vivendo algo novo se eu não tivesse desistido. Há tempo de voltar? Enquanto há vida, sempre haverá tempo de voltar. E aí ele começa aqui a dar alguns testemunhos de alguns homens, e aí a gente começa a entender algo poderoso. Verso 3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra foram criados, de maneira que aquilo que se vê foi feito do que é aparente. Então, assim, a palavra foi criada pela fé. Então, peraí, eu não estou vendo, mas eu acredito, então eu declaro e algo acontece. Então, assim, quem criou os mundos, quem fez todas as coisas acontecer, era aquela pessoa que era dotada de 100% de fé. Deus, eu crio todas as coisas, eu faço todas as coisas, só que isso não é apenas para mim. Eu quero falar para um povo que se eles acreditarem, se eles tiverem fé, se eles forem, tudo pode acontecer. Aí aqui, 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho que era justo, dando Deus testemunhos dos seus dons por ela e depois de morto ainda fala. A fé na sua vida é algo que depois que você não estiver aqui, ela ainda vai falar com as outras pessoas. Olha o testemunho que essa pessoa deixou aqui na terra. Imagine, amanhã você não está mais aqui, todas as suas obras, tudo aquilo que você falou e que você fez, dando testemunho, e nós aprendemos que Abel deu uma oferta para Deus de todo o coração, das primeiras. Ele falou assim, cara, o que eu estou colhendo é tão precioso, mas que eu vou dar primeiro para Deus, depois o que sobrar fica para mim. Então uma atitude tão simples fez Abel agradar a Deus de uma forma especial. E aí diz, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto que antes da sua transladação alcançou o testemunho que agradava a Deus. Abel agradou a Deus e foi morto, e até hoje a sua oferta fala. Enoque agradou a Deus e não foi morto. Deus falou assim, tu tá me agradando tanto com aquilo que você acredita em mim, que eu vou te chamar aqui, vem para cá. Sai daí, eu quero... Você não vai conhecer a morte. Quantas pessoas não conheceram a morte? Não quero falar de Moisés, não quero falar de repente, outras pessoas, mas ele está dizendo que Enoque foi transladado porque agradou a Deus pela fé. Ué, mas eu posso agradar a Deus pela fé? Então vamos ao versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Como é que você vai agradar a Deus se estão te apresentando um Deus que você não acredita?
Deus não está apenas preso em fazer milagres, em trazer provisão para a sua vida, em trazer seu filho de volta das drogas ou seu marido que te abandonou. É tudo muito maior do que isso. Só que às vezes só te apresentam um Deus que vai trazer benefícios para a sua vida. Vamos olhar para os discípulos. Os discípulos abandonaram tudo e deixaram Jesus. Quais foram os benefícios? Os benefícios dos discípulos através dos seus atos e das suas atitudes e da sua vida como instrumento de Deus na terra, alcançar uma multidão para o reino dos céus. Os discípulos de Jesus, tirando Judas, eles entenderam que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se eu perder a minha vida, eu vou achar. Mas eles fizeram isso por quê? Não tem como fazer algo para Deus sem que seja pela fé. E ele sabe que quando nós fazemos algo pela fé, nós estamos agradando a Ele. Mas para chegar nessa fé, existe todo um caminho. O que você está ouvindo, aonde você tem caminhado, quais são as coisas que estão chegando aí na sua vida. Não tem jeito, eu ando com qualquer um e tenho uma fé gigante. É impossível. Você precisa andar com pessoas que vão falar para você, vai acontecer. Acredite, não desista. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. O impossível para os homens é possível para Deus. Porque essa palavra precisa estar nas nossas vidas todos os dias. Não podemos levantar, não podemos sair sem entender que em qualquer momento podemos atingir essa fé que no início é como um grão de mostarda, mas ela vai crescendo, crescendo, crescendo a cada dia, e muitas pessoas vão sendo alcançadas por aquilo que eu acredito que você acredita. Então a nossa fé tem esse poder de abrir algo que as pessoas lá na frente vão ter esse acesso. Então hoje, o que você precisa fazer? Eu quero ter fé. Não adianta estalar o dedo. Eu quero agradar a Deus, precisa ter fé. O que antecede? Eu preciso esperar e preciso ter uma prova. Uma prova de quê? Uma prova de aquilo que você está enxergando no futuro e só você está enxergando no futuro. Isso está aí, contigo. Eu lembro, essa é uma situação que eu passei e às vezes a gente acha que não, eu quero ter fé para cura, quero ter fé para milagres, quero ter fé para sair das... É para qualquer coisa. Se você... E aquele negócio, você precisa fazer o exercício, ter fé e ter o testemunho. E às vezes são testemunhos só para dizer que Deus cumpre aquilo que Ele colocou no seu coração. Eu lembro que no ano de 2020, eu ouvi uma mensagem e falei, vou fazer esse exercício. Aí eu tava com um carro e tava imaginando outro carro. Falei, vou fazer esse exercício. Arthur, isso acontece com todo mundo? Como eu disse, espera, tenha a prova, viva como se aquilo já estivesse acontecendo, experimente os testemunhos que Deus pode trazer na sua vida. Então eu tava dirigindo o meu carro e falando assim, poxa, eu gosto tanto daquele carro. Não era uma Ferrari, não era um carro de milhões, mas era um carro que me agradava muito. Então eu fiz um exercício. Eu vou dirigir o meu carro como se eu já estivesse naquele. Olhando o volante, peguei o telefone, olhei assim na internet, o interior do carro, como é que era o interior daquele carro. Olhei, me imaginei sentado olhando o volante. Eu realmente senti como se eu estivesse naquele carro. Eu falei assim, poxa, tô aqui. Eu ia trabalhar e tô nesse carro. E mentalizava, e aquilo, vendo aquilo. É que eu tô te falando, se você não exercitar, você não vai viver. Mas Arthur, e se não for um propósito de Deus? Sabe qual é muitas pessoas? Como as pessoas às vezes não entendem os propósitos e aí elas não praticam nada. Se Deus quiser, Ele vai fazer. Mas nós podemos agradar a Ele tendo fé. E aí o tempo passou, eu vendi aquele meu carro. Aí tu pensa assim, Arthur, você mentalizou num dia, no outro dia aconteceu? Não, eu andava na rua. E assim, sempre quando a gente tem um interesse em alguma coisa, né, tá andando na rua, a gente acaba vendo toda hora, né, aquele carro. Caramba, eu quero esse carro. E toda hora, ele para do teu lado, no sinal, passa na tua frente, e eu ali, olhando pro volante como se eu estivesse naquele carro.
automaticamente ele não veio. Eu vendi o meu, peguei outro, Deus abriu uma oportunidade, eu quitei. Mas em pouco tempo depois, eu levo um dos carros que eu tinha para fazer um recall, né, lá na Honda. E aí o cara, posso fazer uma avaliação aqui no teu carro? Eu falei, pode. Aí ele fez uma avaliação no meu carro e o meu carro estava no valor mais alto do que eu paguei. Você não gostaria de ver um carro que você gosta, não? Eu falei, eu gostaria. A pessoa é aquele negócio. Eu mentalizei, eu busquei, eu vi. Eu falei, Deus, vou fazer esse exercício já que eu tô aprendendo. Aí a pessoa falou, qual é? Eu falei, mas é aqui. Ah, eu gosto desse tipo de carro aqui. Ah, deixa eu fazer aqui o valor para ver quanto é que vai ficar. Ou seja, o financiamento ficou baixo, tudo. Quando eu fui pegar na loja, vocês não tem noção. Quando eu fui pegar na loja, eu falei com a minha esposa, olha aqui, lembra quantas vezes lá no carro eu mentalizei e falei contigo, aí tá aqui. Então isso serve de testemunho. Ah, não é para mostrar que o carro é melhor ou é pior. Foi um exercício que eu fiz lá atrás e eu obtive um testemunho e um resultado. Você pode fazer isso com cura, com provisão, com relacionamento. Agora, não fazer nada não te leva em lugar nenhum. Viver da mesma maneira todos os dias, sem buscar essa fé. Deus está falando aqui, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? Hebreus 1 é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa é a definição de fé. Só que antes da fé, preciso ouvir outras coisas, estar em outros lugares, praticar outras ações, para que lá na frente, quando algo que eu esperei, como algo que eu tenho a prova, você hoje aí consegue ter na tua carteira, na tua bolsa, no teu quarto, na tua gaveta, a prova daquilo que você quer? A prova está aqui, ó, eu imprimi a foto da minha empresa. Ah, mas eu não tenho dinheiro, não sei como vou fazer tal. Mas está aqui, ó, a prova está aqui. Ah, eu imprimi aqui, ó, o exame que estava dizendo que eu tinha um tipo de doença, apaguei aquela doença e coloquei nada. A prova está aqui. E todo dia tu olha para aquela prova, não tem nada. Ah, mas o médico está dizendo que é uma doença incurável. Você está falando, eu estou com a prova, não tem nada. Aí você espera. Ah, fez o diagnóstico, continua doente, mas eu estou com a prova, eu estou vendo. A prova está na minha mão. E você continua esperando até que o dia que ele vai fazer mais um diagnóstico, Deus vai falar, mas não tem nada. Mas a prova está aqui, olha aqui, ó. A prova sempre esteve comigo. Qual é o exercício hoje que você vai começar a fazer para quando você estiver diante de Deus na sua oração, no seu momento, você falar assim, Deus, eu tenho fé, eu vou alegrar o teu coração, algo novo vai acontecer na minha vida e por essa fé você vai dar testemunho para as outras pessoas. É como se as pessoas falassem assim, mas isso não pode acontecer na vida dele nem na vida dela, é porque você não sabe o que ela está fazendo antes de ela exercer a fé. Dependendo, se você continuar ouvindo alguns amigos que, para menino, para menina, desiste, não dá, é pesado, você já não está suportando isso. Agora, se você estiver ouvindo pessoas, vale a pena esperar todos os dias. Não importa a idade, mas eu já estou com uma idade avançada e estou esperando. Ninguém aqui está esperando há 38 anos por um milagre. Pode ter aqui uma ou duas pessoas que falam, Arthur, eu estou esperando há 50 anos. Tudo bem. Se você está esperando há 50 anos, Deus vai fazer porque você não desistiu e continua esperando. Mas eu acredito que se você ainda continua com a prova na mão esperando, algo novo vai acontecer. Que essa mensagem hoje toque no seu coração e faça você pensar durante toda essa semana. Eu preciso tomar atitudes antes da fé. Antes de exercer a minha fé, eu preciso tomar algumas atitudes, para que quando eu estiver diante de Deus, falar, Deus, só tu podes fazer isso, ninguém mais pode fazer. Eu estar cheio de palavra, louvor, gratidão, verdade, amigos que me colocam para cima, pessoas que não desistem de mim. Se Deus colocou na sua vida uma pessoa que não desiste de você, imagine ele. Então assim,
Tome atitudes antes da fé. Não queira sair atropelando as coisas. Espera aí, hoje eu vou subir um degrau. Vou orar 1 minuto. Ah, mas eu não sei orar. Deus abençoe a minha vida, minha casa, minha família. Eu não conheço todas as coisas, mas o Senhor conhece todas as coisas. Então eu preciso de Ti. Isso é uma oração. Comece cada degrau. Espere por aquilo que você quer alcançar. Tenha a prova contigo. Estou com a prova aqui no meu telefone, que Deus vai fazer um milagre. Ninguém está vendo, mas eu estou. Então a prova das coisas que não se veem. Ninguém está vendo, mas eu tenho a prova aqui. A prova está comigo. Que essa atitude possa trazer testemunho para as nossas vidas. Que possamos viver, não apenas essa semana, mas por toda a nossa vida, entendendo que nós precisamos acreditar naquilo que ninguém mais acredita. Precisamos ter fé naquilo que ninguém está tendo fé. Queria orar pela sua vida, te agradecer por você estar aqui na nossa live nessa manhã. Estamos começando a semana lá em cima, falando de fé, falando de permanecer, falando de esperar, falando de ter a prova. Que essa mensagem abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E o objetivo dessa mensagem é nada mais, nada menos do que o testemunho. Arthur, eu tive fé, obtive um testemunho. Tive fé, obtive um testemunho. Mas antes da fé, as nossas atitudes são preciosas para que possamos alcançar tudo aquilo que Deus já determinou. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Muitas pessoas entraram aqui ou ainda vão assistir esse vídeo ou aqui no Instagram ou lá no YouTube, mas que o Senhor possa, Pai, através dessa mensagem, nos ensinar que existe um caminho antes da fé. Nós precisamos mudar os ambientes, mudar aquilo que nós estamos ouvindo, as nossas práticas. Nós precisamos esperar, nós precisamos ter a prova, nós precisamos acreditar. Nós sabemos que sem essa fé não podemos te agradar. Se ficarmos apenas presos naquilo que os nossos olhos podem ver agora no presente e não conseguimos enxergar um futuro de paz, esperança, de realizações, de conquistas, como nós vamos alegrar o seu coração? Só que algumas pessoas elas querem ter fé quando tudo está favorável. E nem sempre é assim. Nós aprendemos com o Jó, que perdeu todas as coisas e estava certo de que Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Independente daquilo que nós estamos passando hoje, o Senhor será bendito todos os dias. Mas nós queremos, Pai, alegrar o teu coração com aquilo que nós estamos esperando e que nós temos a prova, mas que ainda não aconteceu. Só que algumas pessoas não vivem porque desistem no meio do caminho, voltam para trás, olham para trás e se transformam em estátua de sal quando Deus está falando. Olhe apenas para frente. Hoje você pode não estar vendo, mas eu estou colocando nas suas mãos aquilo que o seu coração deseja. Eu sei que aquilo que o seu coração deseja vai abençoar muitas vidas e vai alegrar também o meu coração. Então não desista, não pare, não retroceda. É tempo de se alimentar a cada dia de sementes que vão deixar a nossa vida como um firme fundamento, para no momento certo nós declararmos uma palavra de paz, de vida, de transformação. Deus pode, Deus faz, Deus é. Todas as coisas estão nele, tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então fortaleça a vida de algumas pessoas que estão aqui hoje nessa live, Pai, e de repente por algum motivo desistiram de prosseguir. Eu cansei, era tudo a mesma coisa, nada acontecia de diferente. E Deus está falando nessa manhã, permaneça, vá até o fim, porque eu sempre tenho algo novo todos os dias. Se você não estiver esperando hoje, nada pode acontecer. Mas espere hoje, que algo pode acontecer amanhã. Espere amanhã, que algo pode acontecer na quarta-feira, mas nunca deixe de esperar. Nunca deixe de ter fé. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos por essa manhã. Estamos começando aí uma semana. Que essa palavra abençoe a sua vida. Tá todo mundo dizendo para você desistir? Não, Deus está falando, permaneça.
Permaneça, porque quem faz as coisas acontecer na sua vida sou eu. Ah, mas não tenho dinheiro, fui dispensado, não tenho nem onde morar, não tenho o que fazer. Quem faz sou eu. Apenas não decida. Apenas busque o fundamento. Busque a prova. Continue a cada dia acreditando em tudo aquilo que eu tenho falado para ti e vai alcançar um grande testemunho para a glória de Deus. Deus abençoe a vida de todos. Até amanhã. Vamos seguir a nossa jornada de busca, de palavra, de entendimento de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Que Deus te abençoe.